Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo Mulher do Reino. Hoje nós vamos estar entrando na abinha Família, que é eu e a família. Mas antes de nós estarmos fazendo nosso primeiro estudo nessa aba, não se esqueça de estar se inscrevendo aqui embaixo e de também estar deixando o seu like aqui para nós, porque isso nos ajuda muito com o crescimento do canal. Então, vamos lá dar início ao nosso estudo Eu e a Família. Então, nosso primeiro estudo é Juntos por um Alvo. O livro base é Lar, Família e Casamento, no capítulo 1. Deixa eu estar mostrando para vocês. É esse que tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui embaixo, aqui na tela. Meninas, esse aqui é o livro base, tá? Da editora Agnus. É um comentário bíblico sobre lar, família e casamento. É maravilhoso esse comentário, recomendo muitíssimo para quem quiser tá adquirindo para estar botando aí na sua Bíblia. Juntos por um alvo. Somos uma família com propósito. Olha o que está escrito lá em Gênesis 1, do 26 ao 28. Vamos ler junto. Estou assim, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou macho e fêmea, os criou. Deus abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei-vos a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, nós estamos juntos como um casal porque nós temos um alvo. A nossa família, ela foi instituída não por um mero acaso, mas ela tem um propósito. A glória do homem é que ele venha refletir a glória de Deus. Assim como a lua não tem glória própria, a não ser quando vira sua face em direção ao sol, o homem cumpre seu propósito quando reflete a glória de Deus. Então, nós temos que entender que o nosso casamento não é apenas mais um casamento, não é mais uma família que está junto. Não, nós temos um propósito aqui nessa terra. Deus nos uniu porque Ele tem um propósito. E quando nós nos voltamos para Ele, nós refletimos esse propósito na vida de outras pessoas. Então, notemos de imediato que nossa família está centrada em Deus e não em nós mesmos. A minha família não está centrada na minha vida ou na vida do meu esposo. Não, a minha família ela está centrada em Deus, em cumprir o propósito no qual Ele nos uniu para cumprir. Esse é o nosso propósito, cumprir a vontade de Deus. Nosso relacionamento como um casal é um espelho do relacionamento que existe na Trindade. Mas como assim? Aqui até eu fiz um gráfico, ó. Aqui fica a Santa Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito, três juntos, e aqui o homem e a mulher como um casal. Juntos refletem a unidade. É isso que o Senhor quis dizer. A unidade é o propósito original para o homem e a mulher no casamento. A união trinitária como modelo para a vida conjugal. A unidade, a união que a Santa Trindade tem é o que nós temos que refletir. Essa unidade como um casal. Então, se você tem vivido fora desse propósito, seu casamento não tem sido uma união de unidade, de cumplicidade, você está no foco errado. Vocês não estão refletindo a glória de Deus. Vocês não estão cumprindo aquilo que foi o propósito pelo qual Deus uniu vocês dois juntos. Então, hoje, para iniciar esse nosso estudo, eu e a família, vamos falar de nós, nosso casamento, que nós precisamos cumprir com esse propósito, nós somos chamadas para cumprir com esse propósito de unidade. Então, para nós estarmos aprofundando um pouquinho mais nisso que o Senhor tem falado conosco hoje. Primeiro, refletir a imagem de Deus. Desde o início, temos o privilégio e essa responsabilidade de refletir a imagem de Deus em comunhão com Ele. Fomos feitos para adorar, como está lá no Salmo 29, do 1
ao 12. Então, Deus do princípio, nós temos esse privilégio e essa responsabilidade, que é refletir como um casal a imagem de Deus. Então, hoje, nós temos que ter um cuidado, nós temos que proteger a imagem a dois. Quando Deus une duas pessoas em um casamento, não o faz pensando primeiramente nelas. Seu maior propósito para o nosso casamento não é simplesmente a nossa felicidade. Há coisas maiores em jogo. Nosso casamento deve refletir a sua glória. Então nós temos que ver que nós não estamos juntos por um mero acaso, nós não estamos casados apenas para sermos felizes, nós não estamos casados apenas pensando num no outro. Nós temos que proteger essa imagem de união, porque nosso casamento tem que demonstrar essa unidade de Deus. Então nosso casamento vai refletir a Trindade, vai refletir aquilo que o Senhor quer para nós. Você assim, ó, você recomendo muito esse livro para você ler, porque os assuntos são muito diversos. Realmente não tem como abordar profundamente cada assunto desse aqui, porque ficaria horas e horas fio, mas tem uma grande importância, nós temos uma grande responsabilidade. Há algo maior no nosso casamento do que apenas duas pessoas que se uniram, duas pessoas que estão juntas. Nós temos essa responsabilidade de refletir a glória de Deus. A primeira grande comissão, a ordem para multiplicar-se e encher a terra, revelou o impulso missionário do coração de Deus, que a gente vê lá em Mateus 28, 16 ao 20. Então, ali quando ele fala sobre multiplicar, ele está falando sobre a comissão de falar da palavra. Deus desejava um universo cheio de homens e mulheres que refletissem a sua glória, adoradores em comunhão com ele, curtindo sua majestade e imitando os seus atributos. Sempre foi esse o alvo de Deus para nós. Mas depois da queda, o plano foi atrapalhado por causa do pecado. Deus continua querendo que seu reino se espalhe pela terra, mas depois da entrada do pecado, hoje a gente está como um casal numa missão de resgate. Pode ler lá em Gênesis 5, do 1 ao 3 e o 9, do 1 ao 7. Então, hoje nós temos essa responsabilidade. Lá no Éden, era simplesmente mostrava Adão e Eva e mostrar a unidade de Deus, a unidade da Trindade, e a refletir o que estava no céu. Hoje, depois da queda, que o pecado veio e atrapalhou isso, Deus ainda continua querendo muitas pessoas na terra que se pareçam com ele. Então, nós como um casal, nós temos que entender que o nosso propósito hoje é uma missão de resgate. Porque através da nossa união, do que a gente refletir, a gente pode ganhar muitas pessoas, assim como a gente pode perder muitas pessoas através das nossas atitudes como um casal. Então, nós temos que prestar muita atenção com esse chamado que Deus te deu, com esse chamado que Deus tem trazido às nossas vidas como um casal. Então, bora trabalhar junto. Agora que você entendeu que não é só um casamento, não é só a felicidade, não é só o amor, não é só uma coincidência, não é só isso. Deus tem um propósito grande na vida do casamento. Então, vamos trabalhar juntos. Eu e o meu esposo, você e o seu esposo. Cabe ao casal a função de governar a terra. Vocês viram no versículo, né, que diz pra gente governar. Esse governo é uma função conjunta do homem e da mulher. E nós vamos entender como é que funciona. Homens e mulheres devem exercê-la juntos, de acordo com a vontade de Deus para a glória dele. Então, é uma unidade, é uma união, é trabalhar junto, é uma função conjunta governar a terra. Governar a nossa casa é uma função conjunta. Aqui eu fiz uma wishlist do casal. O que nós juntos nós devemos fazer? Primeiro, juntos, que é algo que Deus botou na palavra, o que a gente deve fazer é multiplicarmos. Além de nossos filhos, nós multiplicamos através de filhos espirituais. Outra atividade que nós fizemos juntos é cuidar dos filhos que Deus nos deu, tanto os naturais quanto os espirituais.
devemos sujeitar a terra por meio da divisão de tarefas. Então, esse trabalhar junto, o homem tem a sua função e a mulher tem a sua função. Só que muitas vezes a mulher, ela teima com Deus e não quer cumprir o seu propósito. Tarefas do homem é prover para sua família, sua esposa e seus filhos. Essa foi a tarefa que Deus deu para o homem, prover para sua esposa e seus filhos. E a tarefa que Deus deu para a mulher é cuidar da família, cuidar daquilo que Deus deu para ela. Então, cada um tem a sua tarefa. Vocês vão trabalhar junto, mas cada um tem uma tarefa para um bem comum, para uma coisa, para a mesma coisa. Então, a gente tem que entender isso, que não é porque um tem uma função e outro tem outra função que são diferentes, que Deus te olha com uma forma diferente. Não. Tu, como mulher hoje, nós estamos a falar da mulher. Tu tem cuidado da tua família? Tu tem cuidado da tua casa? Tu tem colocado em prática o que a palavra diz que tu deve ser? Eu tenho um livro aqui em casa que é A Esposa Excelente, da Marta Pease. Amo muito esse livro, é um livro assim, tipo, essencial na vida de uma mulher. E ela fez esse gráfico aqui, baseado em Efésios 5, 28, 29 e 33. A parte de cima é Cristo e a parte de baixo é a igreja. Então ela diz que Cristo é a representação do nosso marido e igreja somos nós mulheres. E aqui ela bota, vamos dizer assim, uma lista do que o marido tem que fazer e o que a mulher tem que fazer. Então, como você observa, já aqui pela própria tela, o marido tem mais coisa que a mulher. Mas são diferentes as coisas. Por exemplo, quando Deus diz que o homem tem que prover para sua esposa e para os seus filhos, ele está falando que você tem que prover o cuidado, você tem que sacrificar-se pela sua família, você tem que prover a nutrição da sua família, tanto natural quanto espiritual, e você tem que prover o amor na sua família, amar sua esposa e seus filhos, uma proteção que você vai trazer para sua família. Você vai se sacrificar por ela, pela esposa e pelos filhos, pela sua família. E a mulher, quando Deus fala sobre cuidar da família, ele diz que no cuidar da família você vai se submeter, vai ter a submissão ao seu marido e vai glorificar o seu marido também através do cuidado com a sua família. Então, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado. E somente no realizar e no vivenciar esses papéis, como Deus o designou, que você e seu marido terão estreita unidade e harmonia em seu casamento. Em Cristo, o que foi perdido na queda pode ser recuperado. Então, eu quero que hoje você entenda que o seu casamento, ele não é só um casamento porque um dia eu olhei para ele, ele olhou para mim e a gente se amou e se casamos. Não. Deus uniu vocês porque vocês têm um propósito. Vocês têm um propósito de resgate nessa terra, por causa depois que o pecado entrou, né? Nós temos esse propósito junto como um casal, estar trabalhando junto dentro da nossa casa, ele provendo para mim e para nossos filhos, ele nos ensinando a palavra do Senhor, eu cuidando da minha família, cuidando do meu marido, dos meus filhos, também provendo o reflexo da imagem do Senhor na vida dos meus filhos, porque através desse cuidado, através dessas tarefas que Deus nos dá, muitas vezes tem muitas pessoas nos cuidando e veem algo diferente e querem saber o que tem de diferente, ainda mais hoje no mundo do jeito que a gente tem vivido, que realmente não existe mais esse homem, muitas vezes, que provê para sua esposa e filhos, e não existe mais essa mulher que cuida da sua família. Então, nós temos que fazer a diferença. Nós fomos chamados para fazer a diferença. Então, a primeira coisa que nós mulheres temos que pensar, nós temos que se submeter a Deus. Você pode estar sabendo um pouquinho mais sobre esse assunto de se submeter a Deus no estudo Mulheres Cheias de Graça, que a gente está falando sobre isso, sobre se submeter àquilo que Deus quer. E não é o que o homem quer. Isso aqui quem está pedindo não é eu, não é a autora do livro a Marta Pease, não é a autora do livro aqui do Lar, Família e Casamento, não é o teu pastor, não é ninguém, não é outra pessoa. Quem está te pedindo, quem está te falando disso aqui é Deus, é a palavra dele.
Então, nós, como um casal, nós temos que trabalhar juntos. E isso eu não te digo que é do dia para a noite que acontece. Isso é caminhando, caminhando, meditando na palavra, orando e buscando o que vai acontecendo. Não é do dia para a noite. Porque nós temos que entender que tanto eu quanto o meu marido, ou você quanto o seu marido, somos pessoas imperfeitas por causa do pecado. Nós erramos, mas nós temos que estar unidos em Cristo. Nosso olhar deve estar para Jesus, que nem a piramidezinha, né? Os dois estão aqui e vão subindo para encontrar Jesus. É onde a gente começa a ficar melhor, a entender o que Cristo quer. Tudo é o que Ele quer que a gente faça. Se a gente olhar para a palavra e fizer o que Ele está pedindo, não vai ter aquilo, mas eu estou fazendo, ninguém reconhece, ou vice-versa, vamos dizer assim. Não, você está fazendo para Deus. E sua recompensa vem dele. Então você, como mulher, hoje, comece a se unir com o seu marido para trabalharem junto dentro do seu lar, para que seus filhos, agora que hoje nasceram embaixo, né, da maldição do pecado, também venham ser crianças que refletem a glória de Deus, porque você e seu marido têm esse papel de refletir, de mostrar a glória de Deus para eles, ensinar, e através da sua família você ser um reflexo de Deus para essa sociedade que está tão confusa de um tempo para cá. Bom, meninas, então fica por aqui o nosso estudo. Qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando lá no grupo, que vocês têm livre acesso lá a quem adquiriu o planner, para a gente poder estar conversando e tirando dúvidas. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo estudo. Tchau, tchau!